Cuscuscandando. 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 Está no ar Cuscuz Candango, mais um podcast. Mais um? O melhor podcast sobre todo tipo de assunto. Eu sou o Daniel Araújo. Eu sou o Carlos Lei. Eu sou o Gustavo Ladowski. Eu sou Léo Gonçalves. Bem-vindo, se fosse à vontade, o Cuscuz está na mesa. E hoje o nosso papo vai ser sobre como escolher a escola dos nossos filhos. Os papais aqui do Cuscuz Candango se juntaram e vão dividir experiências e pensamentos e reflexões num tema que foi sugerido pelo ouvinte Nádia Vieira de Melo, no nosso grupo do WhatsApp. Para começar a conversa aqui, o link está, se você quiser entrar também, o link está aqui no Spotify. Nesse grupo você pode fazer como a nossa querida Nádia Vieira de Melo fez e propor assuntos e trazer reflexões, compartilhar notícias e debater com outros ouvintes, né, sobre os nossos episódios e tudo mais. Uma grande comunidade cuscuzeira, Centenas de membros. Exatamente. Para começar aqui nossa conversa, passo a palavra para o querido Leite. Obrigado, Daniel. Esse tema de hoje, ele me lembra assuntos que já debatemos aqui no Cuscuz sobre as profissões, né? Como o trabalho no mundo que se desenha agora, ele é um pouco incerto, né? Como as profissões do futuro são incertas e não sabidas, né? De fato, acho que todos estão sentindo essas mudanças que estão acontecendo e elas se refletem diretamente no tipo de escola, no tipo de ensino que as pessoas pretendem dar para os seus filhos, né? Então, os pais eles pensam que o ensino adequado é aquele ensino que garanta para os filhos uma capacidade de viver, de navegar aí no mundo do futuro, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista emocional e social, né? Então, assim, quando a gente fala das dificuldades de se escolher uma escola hoje em dia, para mim, o principal é pensar como essas grandes mudanças que estão acontecendo, tanto do ponto de vista econômico e político, né? Acho que a gente está passando por um momento de grandes mudanças econômicas, o capitalismo está sendo novamente posto, de certa forma, em xeque, e político, né? A democracia também está sendo constantemente atacada e posta em xeque. Então, as crianças de hoje, quando adultas, daqui a 20 anos, vão se deparar provavelmente com um mundo no qual tanto o regime político quanto econômico será diferente em relação, em certa medida, diferente em relação ao que é hoje. E também eu vejo com preocupação as novas tecnologias e o impacto delas no mundo do trabalho e no mundo das relações interpessoais, né? E aí eu falo sobre redes sociais e sobre inteligência artificial e seu grande impacto, né, nas profissões. Então, assim, acho que quando se pensa numa escola hoje, qual é a escola adequada, eu penso nesses fatores, né? O fator econômico, social e o fator dessas novas tecnologias e o impacto no mundo do trabalho. Acho que quando a gente pensa numa escola como um instituto, né, uma instituição na qual a gente leva as crianças, eu estou pensando numa definição aqui, né? A gente leva as crianças para aprender um conteúdo, para que esse conteúdo seja depois avaliado, e aí você entrega para a criança um comprovante, um certificado de que ela tem aí um grau de ensino que habilita ela a fazer alguma coisa, né? No mundo, seja do trabalho, né? No mundo regido por essa lei da educação. Então, assim, quando a gente pensa numa escola como isso, para mim, eu só penso no que eu vivi enquanto escola, né? Que foi uma escola conteudista, de fato, na qual a gente tinha, enfim, que decorar, né? A gente tinha um grande número de matérias que a gente tinha que saber de cor e depois a gente era avaliado o quanto a gente conseguiu decorar sobre essas matérias. Claro que também a gente era ensinado a pensar criticamente, né? E isso é valorizado também hoje. Mas eu acho que existe outro lado da escola, a escola é muito mais do que isso, e ela tem que valorizar outros tipos de inteligência, outras formas de inteligência que são conhecidas hoje, especialmente essa inteligência emocional e a inteligência social. Além de desenvolver nos alunos uma capacidade de aprender. Então, quando eu penso num mundo em constante
alteração, né, em constante mudança. Eu acho que uma habilidade, um instrumento que é necessário que as crianças tenham, além de uma capacidade regulatória emocional elevada, que nós não aprendíamos, né, pensando no meu tempo de escola, nós não aprendíamos isso. Na escola isso era relegado para a família. Então, acho que a escola tem esse dever de ensinar também esse tipo de desenvolvimento desse tipo de inteligência, também desenvolvendo as crianças a uma capacidade de adaptação muito grande, de passar por momentos turbulentos, né, momentos de incerteza, que eu tenho certeza que devem acontecer nas próximas décadas. Então, assim, essa adaptabilidade, essa maleabilidade, junto com uma capacidade de serem emocionalmente fortes, acho que são requisitos para se pensar na definição de escolas para os pais que têm essa possibilidade de escolher, né? Qual escola vão colocar seus filhos. As famílias, assim, eu acho assim que a estrutura curricular das escolas, ela ainda hoje é pensada nessa lógica de preparação para o vestibular. Então, de fato, grande parte do conteúdo é pensado no Enem, pensado nessas etapas que vão se seguir após a saída da escola, né? E eu acho que isso é relevante, sim. Eu acho que o conteúdo que é ensinado, né, geografia, história, física, matemática, é muito importante. As crianças têm que saber disso, não podem ser alienadas desse tipo de assunto. Esses assuntos, ainda que elas não utilizem esse conteúdo, talvez no dia a dia delas, como alguns reclamam, né, que matemática aqui, essas fórmulas eu não vou usar para nada, elas desenvolvem capacidade de resolução de problemas, capacidade de raciocínio crítico, que é fundamental para a vida adulta. Então, eu acho que esse conteúdo é importante, sim. Não concordo com aqueles que falam aí, como, sei lá, coaches mirins, que falam que esse tipo de conteúdo não serve para nada, eles estão só perdendo tempo, que eles poderiam estar aprendendo a empreender, e fazer seu próprio negócio, a ganhar dinheiro, como se vê aí no Instagram. Eu não concordo com isso, não. Por outro lado, eu acho que essas habilidades, né, principalmente as que estão relacionadas àquela memorização pura e simples, elas vão ser cada vez deixadas mais de lado, e o raciocínio crítico e essa regulação emocional e essa possibilidade, né, essa capacidade de aprender novas coisas vai ser cada vez mais valorizada num cenário futuro. Então, assim, minhas primeiras ideias para iniciar o debate são essas, Daniel. E como é que a gente identifica uma escola assim? Quando eu falo assim de se preparar para a vida, é porque existe uma preocupação profissional, de fato, né? Então, os pais se preocupam com o que é que as crianças vão trabalhar com o que? Elas vão ganhar vida com o quê, né? Qual é o tipo de sustento que elas vão obter do trabalho delas. Então, acho que essa é a preocupação que leva os pais a fazerem suas escolhas, né? Então, assim, talvez eles se pensem, né? De que adianta a criança ter regulação emocional, ter, né, habilidades sociais, não ser tão tímido, saber falar em público, etc., mas não saber a tabuada, não saber fazer uma questão de prova. Então, assim, essa é uma preocupação que com certeza ainda existe e todos nós acho que temos aqui, né? Agora, uma questão que eu acho que é relevante pensar é que cada criança ela tem desenvolvimentos diferentes, né? Ela tem habilidades diferentes. E mais recentemente, acho que na nossa época não tinha, nossa época de escola não tinha isso com tanta clareza, mas hoje em dia é muito mais valorizado esse tipo de ensino personalizado, de certa forma, pensado nas capacidades que as crianças têm, nas habilidades que elas têm, nas fortalezas que elas têm, né, por assim dizer, que devem guiar aí a condução que a escola faz na sala de aula. Então, assim, o próprio MEC já orienta que as escolas busquem priorizar as capacidades, as habilidades, as inteligências que as crianças possuem, pensando que cada indivíduo é diferente. Então, você não consegue encaixar todas as crianças no mesmo pacote ali, da mesma forma, né? Quando você faz isso, você acaba gerando injustiças e até desestímulo nessas crianças. Como os coaches mirins? Os coaches mirins, que falam que você está perdendo tempo estudando aí Aristóteles e a história grega, porque... você nunca vai usar isso. Você nunca vai usar isso, nunca vai usar o teorema de Pitágoras e tal, então não precisa aprender. De Pitágora? De Pitágora? Ah, sim. É porque os mirins falam Pitágora. Enfim, são só pensamentos iniciais mesmo. Tá parecendo que a gente tem uma transição de escolas conteudistas para escolas cada vez mais
de certa forma, voltada para o ensino dessas outras habilidades, vamos colocar assim, né? Mas será que essa transição tá acontecendo na prática? Porque a gente tem ainda escolas muito concorridas, né? Muito disputadas, digamos assim, que apesar de terem algum outro currículo para contemplar essas demandas dos pais, ainda centram muito no ensino para passar no vestibular, né? E não necessariamente para preparar para a vida, né? Preparar na vida é a dúvida, né? Que os pais têm preocupação profissional com as crianças, né? Por isso que elas ficam na dúvida, eu acho que é uma dúvida natural. Você, que foi criado no modelo conteudista, tem medo de colocar as crianças no modelo de, né, de socializar, de conhecer suas emoções, mas não aprender a tabuada. Então, assim, eu acho que é uma dúvida constante. Porém, vendo, se fosse chutar aqui, né, vendo o futuro como ele se desenha, eu acho que essas habilidades, por exemplo, decorar a tabuada, vão ser menos importantes do que habilidades sociais e de controle emocional. Então, assim, se for chutar, eu acho que está tendo uma transição. Eu acho que, naturalmente, há uma evolução social, né, que demandou mais por esse tipo de ensino nas escolas. Tem escolas que se destacam por um viés e outras escolas se destacam por outro viés. Um grande problema também é que cada criança é diferente, né? Acho que também isso é uma percepção mais recente. Que cada criança demanda um tipo de ensino diferente. E até o MEC já tentou sobre isso, né? A Lei de Diretrizes e Bases fala um pouco sobre isso, né? Da necessidade de você atentar, as escolas atentarem para as peculiaridades de cada criança. Então, assim, na medida do possível, as escolas também se adaptam a isso e tentam, né, não alterar o seu currículo, mas alterar, por exemplo, carga horária de cada disciplina em relação a cada tipo de aluno. Isso já acontece hoje. Tem também experiências de métodos de ensino, como montessoriano, por exemplo, né, que eles focam justamente nas habilidades e nas preferências do aluno, né? Meu filho estuda em uma escola assim e eu vejo claramente que o que ele gosta, ele tem um conhecimento vasto, mais amplo e tudo mais, e o que ele não gosta, ele tem até determinado ponto certas dificuldades, digamos assim, na matéria, né? Leonardo Gonçalves. Olha, professor Leonardo. Professor Leonardo Gonçalves. Formalidade. Bom, eu acho esse um tema realmente muito palpitante e polêmico e que certamente rende muito pano para manga entre pais, né? E aí, refletindo sobre ele, eu vi que, um pouco nessa linha do que Leite falou, no Japão, a educação infantil ela não foca muito nas questões acadêmicas. A educação infantil até não é só a primeira infância, não. É até as crianças de até 10 anos de idade. Então, as escolas no Japão, para crianças de até 10 anos de idade, focam em assuntos relacionados à civilidade, boas maneiras e não estão preocupadas com avaliações acadêmicas formais. Essas avaliações só acontecem a partir dos 10 anos. Agora, um tema que me incomoda particularmente na verdade, não que escola a gente vai escolher. Porque é aquela história, tem escola para todo tipo de gosto, de fato, né? E a escola, eu acho que é uma escolha muito pessoal. É muito que os pais procuram, né? Que tipo de vida você procura dar para o seu filho. Não necessariamente de futuro, porque você não sabe, na verdade, né, que futuro está garantido para o seu filho, até porque estudar numa escola maravilhosa não é sinônimo de que seu filho vai ser muito bem sucedido profissionalmente, assim como estudar numa escola não tão maravilhosa não é sinônimo de que seu filho vá ser um profissional fracassado, enfim. Eu acho que os pais devem procurar escolas que tenham segurança, obviamente, no programa pedagógico da escola e também que os filhos se sintam bem na escola, né? Os filhos se encontrem na escola, o filho tenha na escola o ânimo de aprender, né? Seja um local agradável para ele,
e a escola desperte nele a busca pelo conhecimento. Então, eu acho... E a capacidade de obtê-lo. Isso, e a capacidade de obtê-lo, exatamente. Então, eu acho... Eu não gosto dessas reportagens que digam como escolher a escola do seu filho. Se você for procurar isso no Google, vai ter muito, né? O coach da escolha da escola, né? O que você deve ver na escola. Eu não gosto disso. Eu acho que cada um tem os seus... sabe onde o calo aperta, tem as suas prioridades, tem as suas circunstâncias de vida. Às vezes você escolhe uma escola porque ela é perto de casa, às vezes você escolhe uma escola porque a mensalidade é mais baixa, enfim. Então, cada um tem a sua realidade. Agora, um fenômeno que eu tenho visto de uma maneira relativamente generalizada e que tem me causado preocupação é como os pais querem mandar nas escolas. As escolas, eu não sei se eu estou equivocado, mas eu acho que antigamente as escolas pareciam ter mais autonomia pedagógica. Não é que elas não escutassem os pais, mas elas eram mais firmes um pouco na sua linha pedagógica e eram mais firmes um pouco nas suas condutas, né? O professor, eu acho que era mais autoridade do que ele é hoje, né? A gente vem passando por um processo de destruição da reputação do professor, né? Eu acho até que o governo passado, o Bolsonaro, ajudou muito nisso, né? Então, existe um movimento meio de inconsciente coletivo de vilanizar a figura do professor, né? Então, o professor ele parece ter uma diminuição de sua autoridade, e as escolas elas estão cada vez mais reféns dos pais. Isso é muito curioso. E eu vejo isso em escolas dos mais variados espectros, né, das mais variadas linhas, escolas mais tradicionais, escolas mais alternativas, escolas construtivistas, escolas montessorianas, escolas não montessorianas, enfim. Os pais parece que estão mandando mais nas escolas do que as próprias escolas. E tem o fenômeno do grupo de WhatsApp também, né? Que é sempre uma divergência entre os pais, né? Inclusive. Isso, exatamente. E aí, a respeito disso, eu li um artigo, e eu deixo aqui, não de dica cultural ainda, mas de dica. Eu li um artigo, não vou ler aqui todo, mas só vou dar a dica para quem quiser pesquisar no Google. Saiu no Estado de Minas, um artigo chamado A Escola que Diz Amém. O fim da pedagogia e o começo da parentalogia. A escola que ouve demais cala a si mesma. Então, quem quiser um pouco se aprofundar na reflexão sobre esse assunto, sugiro que pesquisem esse artigo no Google, e eu acho muito interessante e acho que é um fenômeno realmente que tem acontecido em várias linhas pedagógicas e realmente tem me preocupado muito, porque a escola fica errática, né? Se a escola ela só está preocupada em ouvir os pais, porque pais, hoje em dia, são nada mais do que consumidores e clientes, também por conta da mercantilização da pedagogia, da mercantilização das escolas. A gente vê muito grupos empresariais comprando escolas de 20, 30, 40, 50 anos, né? Escolas tradicionais, não no sentido de serem conservadoras, mas no sentido de terem uma tradição pedagógica. E aí essas escolas estão sendo compradas por grupos empresariais e estão virando realmente simples objetos de consumo. Ladosky, e como é que você vê um pouquinho aí o papel da escola como não só na socialização das crianças, mas também para inclusão e tolerância delas com o diferente, com públicos de necessidades especiais, com públicos, enfim, diversos, né, neurodivergentes e tudo mais? Olá, tudo bem? Veja, em relação a essa questão, eu acho que é um pouco na linha do que o Leite já falou, é uma preocupação relativamente recente, né, no contexto da educação no Brasil, eu acho que no mundo como um todo, você incluir
no sistema de educação essa preocupação com o diferente, né? Essa preocupação com a alteridade, essa questão da inclusão, né? A escola inclusiva, eu sou totalmente favorável. Eu acho que não deve haver escola separada para nenhum tipo de situação. Você tem que ter, sim, um olhar especial, né, para determinados casos, mas, como alguém já falou aqui, todo mundo é diferente um do outro, né? Todo mundo é único aqui. E alguns vão ter necessidade diferente de outros, né? Mas, abrindo um pouco a lente aqui, a gente colocou que existe essa diferença de pedagogia entre a pedagogia conteudista e essa outra mais moderna, preocupada não só com a inclusão, mas também com o bem-estar do indivíduo, com a questão psicológica, com a questão do controle emocional, e daí por diante. E aí eu trago aqui vou botar aqui um bode na sala, vou botar aqui uma questão aí que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, que é o seguinte: existe uma dicotomia, uma certa dicotomia entre os interesses pessoais, privados e familiares e, eventualmente, o interesse social, né, um interesse mais amplo. Porque, por exemplo, se a gente for pensar na escola chinesa, a escola chinesa é uma escola conteudista até o talo, o caba fica lá e vira à noite, dorme na escola, estuda pra cacete, e, sobretudo, virado para matemática, para ciências exatas, ciências da natureza. Sim, né? Não tem nada de conversa, de vamos discutir. Ansioso. Não tem isso, não. E isso, é claro, tem reflexo no crescimento econômico da China nos últimos 50 anos, crescimento vertiginoso e tal. Então, eu acho que assim, é preciso pensar um pouco em relação a isso. Não colocando aqui como uma receita que o Brasil deve copiar, que a gente deve fazer. Eu prezo muito os direitos individuais, eu prezo muito o bem-estar individual das pessoas, mas eu acho que, do ponto de vista social, a gente tinha que ter um certo olhar em relação a isso. E a outra coisa é fazer um recorte, porque a gente está discutindo muito essa questão de escolha de escola dentro de um contexto de white people problem aqui, de escolas privadas, né? Porque, no meu mundo ideal, a escola seria 100% pública e haveria uma diretriz estatal da burocracia do Estado, muito bem montada, muito bem organizada, muito bem financiada, para criar escolas de altíssima qualidade, de altíssimo nível, com diferentes abordagens pedagógicas e daí por diante, mas que a pessoa iria frequentar a escola basicamente pelo CEP, né? A escola seria a escola mais perto da casa. Você mora onde? A escola é aqui do lado. Você mora em tal lugar, a escola é aquela outra. E todas teriam uma qualidade similar, né? É mais ou menos o que eu imagino que aconteça em alguns países do mundo, muito distante do Brasil, né? Então, assim, esse negócio de você ficar escolhendo a escolinha do seu filho para ele não ficar, não sei o que e tal, é um problema de uma elite aí, talvez de 10% da população brasileira, porque a grande maioria do país, a escola é escola, enfim, escola pública perto da casa, né? Lado, acho que você falou sobre a China. E é interessante isso porque, de fato, a China tem esse rigor aí, desempenho, 12 horas por dia de estudo dos alunos. E, recentemente, aconteceu, agora em junho está acontecendo, o Gaokao, que é o vestibular chinês, né? O grande evento aí, são mais de 13 milhões de alunos que participam dessa espécie de exame de admissão ao ensino superior. E lá, como eu estava falando, né, não tem essa história, né? Não tem IA, os sites ficam fora do ar, para o aluno não colar na prova. Até os aviões não sobrevoam os locais de prova durante a realização do exame. Até os sinais de trânsito são sincronizados para não atrapalhar a entrada na prova, mostrando o planejamento estatal nisso.
Mas, por outro lado, esse desempenho da China, de fato, ele é extraordinário, né? E a gente consegue medir isso por meio dos exames do PISA, né? Para o ouvinte que não sabe, PISA é um exame que é conduzido pela OCDE, e os alunos de 15 anos de idade eles são avaliados em leitura, matemática e ciências. Então, você tem uma espécie de critério aí para saber se a educação naquele país está indo bem ou não. Então, assim, os países asiáticos, né, Singapura, no ano passado, foi a que estava disparada em todos os rankings. Mas Coreia do Sul também é uma das primeiras, encabeça aí, a própria China encabeça essa lista de países do PISA. O Brasil figura em 44º lugar, com 23 pontos, abaixo da média da OCDE, que é 33 pontos. O Brasil obteve esses 23 pontos. Então, está bem ruim no PISA, o Brasil. O Brasil está em qual lugar? 44º lugar. Tipo de 44º de 55, uma coisa assim. Então, assim, está muito ruim, e a nota do Brasil 23 é muito abaixo da média da OCDE. Mas o que eu queria chamar a atenção para outra coisa, é que também encabeça a lista do PISA, da OCDE, países como a Finlândia, né, como a Noruega, que tem um método de ensino totalmente diferente e oposto ao método chinês, né? Que é como a gente estava falando aqui, é um método no qual os alunos eles entram na escola uma idade bem mais avançada, eles começam estudando obrigatoriamente só a partir dos 7 anos de idade. Então não tem essa história de pré-escola, não tem isso, tem creche, mas não tem essa história de conteúdo. Então, assim, eles brincam muito tempo, as crianças têm muito tempo para brincar, depois elas começam a estudar. Não tem dever de casa, não tem prova. Na Finlândia, elas só têm prova quando concluem o ensino médio. É outra lógica de ensino. E o desempenho no PISA é muito parecido com o desempenho desses países asiáticos. O que dá uma luz, pelo menos para mim, né, conforta um pouco a ideia de que talvez haja uma solução que não seja nem o burnout, né, o problema de saúde mental, que esse tipo de educação voltada para o conteúdo e para a performance extrema causa nos alunos, né, causa uma sobrecarga muito grande, nem todos conseguem se adaptar. Porque há um modelo aí, claro que tem outros fatores que influenciam esse modelo nórdico, né? Mas há uma esperança de que talvez esse modelo funcione também, causando um resultado equivalente com menos estresse, menos problemas emocionais nas crianças. É isso, Leite. Assim, pegando um pouco no gancho, o gancho do que você está falando, de fato, eu acho que, no geral, a educação brasileira ela está muito deficitária, né? Por quê? Porque a gente está aqui nesse debate, vamos dizer assim, nesse dilema, entre aspas, entre escolas conteudistas e escolas menos conteudistas, ou seja, escolas mais voltadas para a questão emocional, para a questão de um outro tipo de inteligência e de conhecimento que não esse ensino tradicional. Vamos falar assim, um método japonês da escola, ou o método nórdico, como você trouxe aí. Mas o que é que está acontecendo? Por exemplo, saiu uma reportagem em dezembro do ano passado, 2024. Olha só, metade dos alunos brasileiros de 9 anos não sabe resolver tabuada. E contas como 109 mais 212. Mostra estudo internacional. Eu não vou ler também a reportagem toda, mas quem quiser, saiu no G1. E diz, basicamente, que o Brasil, o jovem, a criança brasileira de 10, 11 anos, está extremamente atrasada. O desempenho do Brasil ficou próximo ao de países africanos, com PIB menor do que o nosso. E, de fato, é preocupante, por exemplo, uma criança de 10 anos, né, não saber fazer uma conta simples de aritmética como 109 mais 202. O ouvinte que acertar esse resultado aí, postar no nosso Instagram, vai ganhar o quê, Daniel? Uma calculadora. E aí, veja, e os jovens brasileiros também, quem quiser aí pesquisar na internet, vocês vão ver várias reportagens sobre o aumento de ansiedade, por exemplo, e depressão entre os jovens brasileiros, entre os adolescentes brasileiros. O número de jovens com ansiedade, com depressão, vem aumentando significativamente. Então, se a gente for, vamos dizer assim, olhar
sob a perspectiva apenas de como está a nossa educação, parece que a nossa educação realmente está uma grande porcaria, porque a gente nem consegue resolver problemas emocionais e, por exemplo, bullying, que é um tema frequente no mundo todo, no Brasil não é diferente, e também a gente conversou sobre isso quando a gente gravou o episódio de adolescência. Não vejo as escolas capazes de lidar com o bullying. E, novamente, escolas dos mais variados espectros e das mais variadas linhas, elas não sabem direito como lidar com criança que sofre ou que provoca bullying, porque são reféns dos pais de crianças que fazem bullying, incrivelmente defendem um filho, e a criança e a escola não tem muitas vezes a autoridade, não se sente na autoridade de resolver o problema, enfim. Então, eu acho que a educação brasileira hoje ela está numa encruzilhada, ela está escolas, inclusive escolas privadas de mensalidades caríssimas, altíssimas, não conseguem entregar muitas vezes, nem essa questão emocional, essa questão de uma educação menos tradicional, menos conteudista, e também, muitas vezes, não conseguem entregar a educação tradicional, a educação conteudista, a educação para que uma criança saiba resolver 109 mais 202. Eu acho que a ouvinte Nádia está preocupada com o futuro dos filhos dela, eventualmente, né? E qual escola deve colocar essas crianças. Mas é importante dizer que a gente não sabe, como o Leite falou no início aqui, a gente não sabe quais serão as necessidades daqui a 15 ou 20 anos, nem daqui a 10. Então, eu acho que deve-se um pouco entregar nas mãos de Deus. Não se preocupar com isso, ouvinte. Não se preocupar tanto com isso, não é? Você tem o modelo conteudista. Olhar os lírios do campo, né? Você tem o modelo mais moderno, vamos dizer assim. Os filhos da ouvinte talvez estudem numa escola que tenha um misto, né? Que seja um pouco conteudista, mas nem tanto, né? Porque não puxa tanto ainda nos exames, né? Aquela coisa toda. Talvez ela esteja preocupada, porque no nosso tempo era conteúdo na veia, não é verdade? E eu fiquei um pouco surpreso. Decoreba. Eu fiquei decorar a tabuada, fórmula de Bhaskara, fórmula de Torricelli, se alguém se lembra aqui e tal, gases nobres, Gay-Lussac, né? Boyle Mariotti e tal. Então, assim, você tem que decorar essas coisas todas. Mas eu fiquei traumatizado, né? E depois eu fiquei surpreso quando eu passei a frequentar escolas, né? Depois de muitos anos eu tive que voltar às escolas. Até hoje eu sonho, às vezes, fazendo prova. Eu sonho fazendo prova, mas não prova da faculdade, que era muito tranquila. É prova da escola. Que a gente colava tranquilamente. Eu sonho fazendo prova da escola. Às vezes acordo nervoso. Acabou, ainda bem, não tem mais prova. Então, e aí eu descobri que não é mais assim hoje. Demora mais para ter prova, às vezes a nota às vezes é uma mistura da prova com atividade, com participação em sala, não sei o quê. Então, assim, eu acho que é por aí, eu acho que não tem a receita certa. Eu acho que, até porque a gente não sabe realmente o mercado de trabalho, o que é que vai exigir no futuro. IA está vindo aí com tudo, né? Então, enfim, Leite vai complementar. Não, vou só fazer um comentário. Você falou sobre IA. E agora, em março, saiu uma reportagem que até me repercutiu um pouco, né, de uma escola do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, que alega, uma rede de escolas, na verdade, que alega que está obtendo grande sucesso no seu método de ensino, que é baseado totalmente em IA. Então, os alunos eles são submetidos a uma interação privada, né, particular, né, com tutores que são de inteligência artificial, e o resto do tempo de escola eles se dedicam a atividades, né, que, segundo a escola, são para ensinar habilidades do dia a dia, né? Habilidade financeira, habilidade de interação social.
E com essas 2 horas de tutoria feita por IA, com conteúdo personalizado para essas crianças, elas teriam atingido um rendimento excepcional. Essas alegações da empresa, eu até olhei aqui, da escola não foram verificadas por terceiros, ou seja, a própria escola falando que o ranking dela é muito bom, então não tem tanto avaliação ainda. Mas gerou muita repercussão nas redes, porque muitos pais, né, alegaram que gostariam muito de ter seus filhos estudando num método parecido, porque acham que as escolas hoje em dia meio que colocam as crianças em caixinhas, né? Então, assim, se a criança não se encaixa naquela caixinha, ela fica deslocada, não consegue aprender, às vezes tem baixo rendimento, baixa autoestima decorrente desse baixo desempenho nesse método específico de ensino. E é um método que, se fosse adaptativo, que fosse personalizado, favoreceria essas crianças, o que me lembra um pouco também uma coisa que a gente falou um pouco antes, né? O Leonardo aqui falou, que é o homeschooling, né? Que eu sou contrário ao homeschooling, mas por questões assim, não desempenho. Acho que a criança pode ter bom desempenho futuro estudando em homeschooling, mas eu tenho dúvidas sinceras sobre a socialização dessas crianças que estudam 100% em casa. E na época da palmatória, tinha autoestima? Na época da palmatória, você falou de elite, aí você tinha as como é que chama? Professoras particulares, assim, né? As preceptoras. Preceptoras, era diferente. Aí, palmatória, né? tem ajoelhar no milho também. Ajoelhar no milho, com certeza. Falamos de bullying aqui, né? Mas é isso, assim, só para trazer essa informação que eu sou um pouco cético em relação a esse tipo dessa escola aí, como essa Alpha School no Texas, mas talvez seja o futuro de várias escolas, porque tudo que acontece nos Estados Unidos acaba repercutindo aqui no Brasil, seja bom, seja ruim. Então, talvez em breve nós também encontremos escolas oferecendo cursos sem professores e só com inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial, na verdade, ela é só um elemento para a escola, para trazer algo que existe em algum desses modelos pedagógicos, né? Como, por exemplo, o Montessori, que foca muito enfim, no que a criança tem, no que ela se atrai mais, né? Então, você vira e tem essa ida, digamos assim, esse estímulo para a criança aprender o básico de um pouco de tudo, mas para ela se especializar e se esforçar mais e ter melhores resultados no que ela tem em suas aptidões. Especificamente, a inteligência artificial que eu vejo nela como instrumento é que ela vai permitir uma análise, né, individualizada com base nos dados de cada um desses alunos, para que o programa, digamos assim, dele seja feito com especificidades muito superiores a que um professor em sala de aula conseguiria, né? É muito mais, acho que talvez seja um instrumento para ele, quem sabe, não sei. A avaliar isso aí com base nos dados dos alunos, não, né? Que é algo que a gente vê pouco hoje, né? O que eu fico preocupado é o pensamento crítico mesmo, né? Porque, assim, não sei como é que vai ser a IA daqui a 5 anos, mas, isso, assim, medo é ficar todo mundo bem bitolado, e enviesado, assim, com pensamento enviesado. Pois é uma possibilidade também. Dica cultural? Eu tenho 2 aqui para começar. O primeiro é o disco The Wall, do Pink Floyd. Eu sabia que você ia falar The Wall. The Wall, do Pink Floyd. Me lembrou que a referência palmatória feita pelo Ladosky. Tem o clássico Another Brick in the Wall. Então fica essa primeiríssima recomendação. E a segunda recomendação é um filme chamado A Onda, em que um professor ele está dando uma aula sobre regimes autocráticos, né? O filme é alemão. Então, você imagina qual regime que ele está ensinando. E ele sugere que os alunos façam o seu próprio, digamos assim, regime autocrático. Então, enfim, o filme parte dessa premissa e se desenvolve muito bem. Fica a recomendação, um bom filme. É um regime autocrático no método construtivista. A minha dica é um filme francês espetacular, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, chama Entre os Muros da Escola. Eu acho que está no Amazon Prime, e é sobre uma escola, uma turma numa escola pública no subúrbio de Paris, e são as dificuldades aí de um professor super bem intencionado para
dominar, no bom sentido, aquela turma, né? Uma turma extremamente problemática, com crianças com os mais variados problemas familiares, imigrantes, xenofobia, racismo, enfim, tudo naquela sala de aula. É um filme muito bom. A minha dica vai ser um clássico também, mas como nós temos muitos ouvintes jovens, né, talvez não conheçam, Sociedade dos Poetas Mortos, um filme de 89 com Robin Williams e Ethan Hawke, que se passa também numa escola de elite americana, mas nos Estados Unidos tem escola de elite de verdade mesmo. Aqui no Brasil tem em São Paulo, 2 ou 3, mas, enfim, não vou... gera um pouco um debate sobre o que é que a escola deve ensinar, né? Porque ele é um professor de literatura, que é um professor substituto e que traz uma visão transgressora da literatura para os alunos e gera uma série de questões. Muito bom filme, muito bonito. Preparem o lenço. A minha dica cultural também é um livro, é O Ateneu, de Raul Pompeia. Eu lembro que eu li esse livro na escola e fala sobre justamente uma escola, que é o tal do Ateneu, que é uma escola para a qual o protagonista é enviado e lá ele, enfim, sofre as agruras de um método rigoroso, né, de ensino que era bem daquela época, mas que talvez persista até hoje, né? Então fica a dica cultural aí, O Ateneu. E leu porque o professor obrigou. Exato. Caía no vestibular. Caía no vestibular. Da FUVEST. É isso, senhores. Valeu. Um grande abraço. Tchau. Cuscuz cantando.